Então, gente, dando prosseguimento aí à nossa aula, nós vamos ver, então, os tipos de tipologia. Mas é bom nós lembrarmos que é importante a gente não confundir gênero textual com tipologia, tá? Então, entendendo isso de uma forma bem fácil, bem tranquila. É muito comum nós, como leitores, perguntarmos que tipo de texto é esse, quando o ideal é você perguntar a que gênero esse texto pertence. Então, por exemplo, você está lendo uma fábula ou um romance. Ambos são gêneros e eles estão dentro do tipo narrativo. Por quê? Porque tem características predominantes da narrativa, tá? Mas tem características diferentes. A fábula, ela tem uma característica diferente de um romance, tá? Então, para ficar bem claro, você tem a tipologia textual e dentro dela você vai ter os diversificados gêneros textuais. Atenção, olha, eu já havia falado, mas não vale nada, não custa a gente repetir. Há incontáveis gêneros textuais, mas os tipos textuais são limitados. Então, vamos conhecê-los aqui nos próximos slides, tá? Então, olha lá, ó. O descritivo. Ele retrata um ser, um objeto, um espaço ou até mesmo uma cena. Essas caracterizações, elas podem ser físicas ou ainda psicológicas. Por exemplo, quando você está lendo um livro de romance, dentro dele você tem personagem e o narrador, o autor, ele quer te indicar como é que é a forma de pensar desse personagem, o comportamento dele. Então aí é uma caracterização psicológica, tá? Ele é muito predominante em anúncios de classificados, por exemplo, quando você quer vender alguma coisa na OLX, não é isso? Então você precisa descrever o objeto, retratos falados, nas apresentações de seus perfis pessoais lá do Instagram, do Facebook, tudo bem? Esse tipo textual, ele vai aparecer muito dentro das sequências narrativas, que é a nossa próxima explicação. O que é o gênero narrativo, né, gente? Muito fácil, vocês já estão acostumados a ver isso desde pequenininhos. Ele é responsável pelo dinamismo de uma história. Ele se centra nas ações dos personagens e na progressão temporal. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele marca sempre o tempo. A narrativa acontece no presente, no passado, no futuro. Há narrativas que mesclam isso, que começam no pretérito, lá no passado, depois vai para o presente. Tem outras que já são futurísticas, que começam no futuro, tá? Então, isso é super normal acontecer no texto narrativo. Ele vai predominar onde? Em relatos, depoimentos, em textos literários. O que são os textos literários? São os textos que têm como característica a linguagem conotativa, não é isso? Ele foge da realidade, é a criação, é livre criação da cabecinha de quem está escrevendo, no caso, o autor. Tudo bem? O gênero argumentativo, vocês já estão dentro deles, né? Geralmente aí quando a gente tem as nossas aulas de redação. E qual é a característica dele? Ele está procurando fazer o que com você? Te convencer, te persuadir alguém, tá? Então, quando você está escrevendo uma argumentação, você já sabe disso. Você vai ter de convencer alguém. Você primeiro vai defender um ponto de vista, que é a dissertação, tá? E você também precisa progredir logicamente as suas ideias. Então, dentro de uma argumentação, é necessário que você utilize sempre o quê? Coerência, coesão. E também as técnicas argumentativas que vocês aprendem nas aulas de redação. Estes textos, eles são apresentados aonde? Em textos de opinião, como as dissertações, nos publicitários, religiosos e, gente, no meio jurídico, né? O meio jurídico, ele trabalha basicamente com texto argumentativo, porque ele está convencendo, ele quer convencer um juiz, um promotor, tudo bem? Bem tranquilo, né? O próximo aí é o dialogal ou conversacional. Bem fácil, o próprio nome dele já indica. É o discurso produzido por quê? Por interlocutores, por pessoas, em situações de comunicação direta. Ele é comum aparecer em telefonemas, entrevistas, histórias em quadrinhos, contos e textos teatrais. Uma característica muito forte do dialogal é que lá na escrita
haverá predominância do discurso direto, que é o quê? Quando você está escrevendo e precisa marcar a fala das personagens. E essa marcação você faz através do quê? Travessões, tudo bem? O explicativo ou expositivo, também bem tranquilo, o próprio nome já diz. Mas olha lá, qual é a característica dele? Ele vai procurar difundir uma informação, um conhecimento. Esse texto, gente, ele tem uma característica muito importante, não esqueçam. Olha aqui, ó. Ele é objetivo e científico. Logo, você já começa a entender que a linguagem dela é uma linguagem direta. Então, ela usa a linguagem denotativa, sentido real da palavra. Ele está presente aonde? Textos acadêmicos, nas reportagens, dicionários, enciclopédias, nas gramáticas e nos livros didáticos, os livros que vocês utilizam para estudar. Observem como é que a linguagem é direta e científica. Tudo bem? E o injuntivo ou instrucional, que é um texto bem fácil, bem tranquilo. Qual é a característica dele? Ele vai orientar, vai instruir um passo a passo a realização de um procedimento, ou ainda ele vai determinar regras que devem ser seguidas, tá? Olha que informação importante. Ele apresenta verbos no imperativo ou no infinitivo. O que é o verbo no modo imperativo? É o modo verbal que vai indicar o quê? Uma ordem, um pedido, uma solicitação. E o infinitivo? É a primeira forma do verbo, é o verbo que termina em R. Onde é que predomina esse tipo de texto? Manuais de instrução, receitas culinárias, instruções de exercícios físicos, cartazes, tá? Bulas de remédio. Então, gente, é isso. Toda essa parte de tipologia e gênero textual, nós vamos trabalhar bastante os exercícios do livro e do caderno de atividades. Então, eu vou colocar para vocês lá nas atividades e eu quero todo mundo fazendo, tá? Um beijo!